Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Dulciane Temel, mais uma semana começando e eu trago uma palavra de Deus para as nossas vidas, porque quem começa com fé, termina com milagres. No Evangelho de Marcos, em Marcos 9, 17 em diante, conta a história de um pai que pede ajuda a Jesus para libertar seu filho, pois um espírito maligno o atormentava desde a infância. Eu vou ler Marcos, o capítulo 9, do verso 21 ao 24, que está escrito assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Essa passagem nos ensina que a fé não é sempre tão sólida, tão firme, inabalável. Mas na nossa caminhada cristã, ela vai passando por um processo de amadurecimento, de fortalecimento. E cada dia, cada vez que nós temos uma experiência com o Senhor, essa fé vai ficando mais firme. O pai dessa história tinha alguma fé em Jesus, tanto é que ele foi procurar por Jesus para libertar o seu filho. Mas ele reconhece que a sua fé não era firme, convicta o suficiente para viver um milagre. E ele vai dizer: eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Essa declaração é um paradoxo que expressa a realidade de muitos crentes hoje em dia, uma mistura de fé e incredulidade. Ao mesmo tempo que nós cremos, nós, diante das circunstâncias, duvidamos. Quem de nós nunca, em meio às dificuldades, teve um momento de dúvidas? Será mesmo que Jesus vai responder a minha oração? Será que nos dias de hoje Ele ainda pode curar? Ele ainda pode restaurar, libertar? Nesses momentos nós podemos orar e pedir a Deus: nos ajude na nossa incredulidade, Senhor. Aprender com esse pai que reconheceu a sua incapacidade de crer de uma forma tão genuína que estivesse realmente preparado para viver aquele milagre. Porque por mais que muitas vezes a gente não entenda o porquê das coisas que nós vivemos, as dores, as lutas que enfrentamos, ainda podemos e devemos confiar no agir de Deus em nosso favor. Certo dia, Jesus vai dizer aos discípulos em Mateus, capítulo de número 17, verso 20: em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Olhando para a semente de mostarda, ela é uma das menores sementes do mundo. Mas o que ela tem de pequena, ela tem de potencial de crescimento, se torna uma árvore frondosa. Por isso, ela é usada como um símbolo da fé. Porque mesmo que a fé seja pequena, quando depositada em Deus, é poderosa o suficiente para realizar coisas extraordinárias, como mover montanhas e superar o impossível. Deus é bom. Deus é cheio de graça. Ele não decepciona os que depositam a fé nele. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele ainda cura. Ele ainda liberta, Ele ressuscita mortos, Ele salva o perdido, Ele distribui dons espirituais sobre a igreja. Ele ainda faz o impossível acontecer. Por quê? Porque Ele não mudou. Ele é o mesmo. O anjo Gabriel vai anunciar a Maria do nascimento de Jesus. Vai dizer: você vai engravidar, o Espírito Santo vai vir sobre você e você vai gerar o Filho de Deus. E de quebra ele vai contar a ela da gravidez de Isabel, sua prima, que seria a mãe de João Batista, em Lucas 1, verso 36 e 37. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Nós conhecemos bem esse versículo está sempre guardado na mente do cristão, do crente, de quem conhece a palavra. Nada é impossível para Deus. Gabriel, o anjo Gabriel está dizendo: olha, Maria, não importa se você é jovem e não tem marido, porque Maria era prometida em casamento a José, mas ainda não era casada.
E Maria não ia ser mãe de Jesus através de um homem, mas através do Espírito Santo. Ele ia ser o filho de Deus, não o filho de José. Ele vai dizer: não importa se Isabel é estéril, se ela já é velha, não importa, pois nada é impossível para Deus. Então, olhando para a nossa situação, nós precisamos entender que não importa o tamanho do milagre, da bênção que nós precisamos. Se nós pegarmos a nossa fé, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, e colocarmos essa fé em Deus, no Deus que para Ele nada é impossível, então nós ouviremos de Jesus: tudo é possível àquele que crê. E nós, como aquele pai, veremos com os nossos olhos aquilo que dói em nós, a dificuldade que estamos enfrentando há muito tempo, aquilo que parece ser impossível de acontecer, se transformar em milagre. Aquele pai reconheceu a sua fragilidade, a fragilidade da sua fé. Disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ele pegou a sua fé frágil e colocou no Deus que para ele nada é impossível. E por isso Jesus diz a ele: se podes, eu posso fazer todas as coisas, eu posso curar, eu posso libertar, eu posso restaurar, eu posso ressuscitar o morto, eu posso fazer o coxo andar, eu posso abrir uma porta de emprego, eu posso fechar uma porta que hoje precisa ser fechada na sua vida para que você realmente viva o meu propósito. Eu posso restaurar o seu casamento, eu posso libertar o seu filho que está na droga, o seu filho que está na prostituição. Enfim, Jesus ele está dizendo: ó, se você crê, tudo é possível que crê. Tudo é possível aquele que crê. Então, vamos crer no Senhor Jesus, vamos buscar a Ele, depositar nele a nossa confiança, porque Ele pode mudar a minha e a sua história. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esta palavra. Te agradecemos, Senhor, por esta nova semana que se inicia e queremos, Senhor, viver milagres. Todos nós precisamos que a Tua mão poderosa se manifeste em nosso favor em alguma área da nossa vida. Por isso eu te peço, meu Deus, que assim como aquele pai pediu, nos ajuda na nossa incredulidade. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos no Senhor, porque o Senhor não mudou. O Senhor continua sendo todo poderoso. O Senhor continua sendo Deus que se importa conosco. O Senhor continua tendo todo o poder e autoridade em Tuas mãos. Que nós possamos ouvir nesta semana Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo ministrar ao nosso coração: tudo é possível aquele que crê. Então creia, que o Espírito Santo nos ministre e nos encoraje a continuar crendo, porque nós cremos no Deus para quem nada é impossível. Em nome de Jesus, abençoa essa mulher que tem orado pelo seu casamento, pelos seus filhos, que tem orado pela provisão na sua casa. Abençoa, meu Deus, esse pai que está desempregado, clamando por uma porta de emprego, por uma promoção no seu trabalho, pelo reconhecimento do seu trabalho. Honra, Senhor, a fé que cada um tem depositado no Senhor. Honra, meu Senhor, os filhos, honra o matrimônio, honra, Senhor, as nossas vidas, para que nós possamos, meu Deus, continuar declarando: vale a pena confiar somente no Deus para quem nada é impossível. E nós ouviremos Jesus nos dizer: tudo é possível aquele que crê. Nós temos ouvido isso durante a nossa caminhada contigo, Senhor, e nós pedimos que o Senhor manifeste essa palavra, o Senhor confirme essa palavra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que essa semana seja uma semana abençoada. Que você creia em Jesus. Que talvez você esteja com a sua fé fragilizada. Peça ao Senhor: me ajude, Senhor, na minha incredulidade. Que eu continue depositando a minha fé somente no Senhor. Que eu continue buscando socorro somente no Senhor. Olhando somente para o Senhor, porque eu sei que o Senhor continua sendo Deus. O Deus do impossível, o Deus,
o qual nada é impossível para o Senhor, porque o Senhor é Deus e não existe outro Deus além de ti. Confie no Senhor, consagre ao Senhor a sua vida, a sua família. Essa nova semana, coloque no altar do Senhor as tuas petições, coloque no altar do Senhor a tua ansiedade, aquilo que você precisa que o Senhor faça, um milagre, e creia, o Senhor vai mudar a tua história, assim como mudou a história daquela família, daquele pai, daquele filho e de toda a sua família que convivia com tanta tristeza, amargura, tanta aflição. Em nome de Jesus, amém. Se você crê nessa palavra, compartilhe com alguém que precisa ouvir, curta esse vídeo, deixe o seu pedido de oração, se inscreva no nosso canal e que a sua semana seja debaixo da graça, da potente mão do Senhor. Em nome de Jesus, amém.